Bom dia a todos, Oxalá abençoe. Ontem eu preciso pedir desculpa a vocês, porque ontem eu comecei a gravar. Como eu não tenho experiência, o vídeo foi cortado. Então hoje mais ou menos eu tenho uma noção de tempo. Eu vou tentar passar para vocês o restante da aula que foi dada na Gira de Desenvolvimento da semana passada. Então ontem nós tínhamos parado nos fundamentos básicos de Umbanda, falando sobre o fumo, né? Foi onde nós paramos. Que o fumo é um fundamento de Umbanda, né? Muitos confundem com o vício de fumar. Ou seja, a entidade não fuma, ela bafora aquela fumaça para que seja descarregado o consulente, certo? Até mesmo o ambiente. É uma mini defumação, vamos dizer assim. Eu disse também que eu gosto de colocar ervas no fumo para que as ervas potencializem aquele fumo da entidade, que a entidade está fumando, né? É uma das técnicas, né, dos segredinhos, vamos dizer assim, das ferramentas que a gente dá para eles. E aí, na sequência, outro fundamento é a bebida, que é um fundamento de Umbanda. Assim como o fumo, confundem-se a manipulação de bebidas com o vício de beber. As entidades de Umbanda não precisam beber. Elas usam a bebida como recurso de limpeza e purificação. As bebidas são consagradas pela entidade e também podem ajudar na criação de um ambiente e um contexto que sejam familiares ao consulente. Ou seja, a bebida ela é usada para a entidade descarregar o médium, certo? E através da bebida, daquele copo ali no chão, também descarrega ambiente. Eu já ouvi falar de médiums que não bebe, porém se utiliza da bebida ali do lado, no ponto da entidade, para poder limpar ambiente. E também, eu já ouvi falar de médium que a entidade, quando está incorporada, por mais que o médium não beba, ele sente o cheiro da bebida, porque só o cheiro da bebida já é também um veículo para descarrego do médium. Olha que coisa interessante, né? Bom, tem também os banhos de ervas, que são fundamento, né? Um dos recursos mais utilizados por guias e médios de Umbanda é promover uma limpeza espiritual e energética pessoal, com banhos feitos à base de infusões de erva, com propriedades que vão desde atrair uma força até a neutralização de energias negativas. Aqui eu tenho que fazer um parêntese aqui, para quem está começando agora e ainda não sabe. O banho de sal grosso, por exemplo, ele é um banho muito forte, porque ele vai descarregar tanto a energia boa quanto a ruim. Então, esse banho de sal grosso tem que ser tomado com critério, tá? Não pode ser sempre, tá? Sei lá, quando você sentir muito pesado, uma vez por mês, eu acho que é muito até, não sei. Mas se sentir necessidade, toma o de sal grosso. E, na sequência, toma o de ervas. Por quê? O sal grosso vai descarregar toda a tua energia positiva e o de ervas volta para repor tudo que você perdeu no banho de sal grosso. Então, no mesmo banho que você tomou, acabou de tomar o de sal grosso, toma na sequência o de ervas para repor as energias. Senão você vai passar o dia apático, abatido, sem força, sem ânimo e não sabe por que é o banho de sal grosso. Bom, outro fundamento de Umbanda aqui são as oferendas da natureza. Muitos desses fundamentos são práticas milenares, como o caso das oferendas às divindades em seus pontos de força na natureza. Por meio das oferendas, o praticante reconhece a importância do contato com a natureza e a relação da mesma com os orixás. As divindades não se alimentam das oferendas. Esse ato de ofertar traz efeitos emocionais aliado a ações mágicas, ou seja, aquela emoção que você tem em oferendar aquela entidade acaba acionando e ativando o poder energético daquela oferenda, que o orixá ou a entidade irá usar em seu próprio benefício, no seu benefício, não no da entidade do orixá, porque eles não se alimentam, tá?
e realizam verdadeiras transformações na vida daqueles que se colocam de frente para as divindades com respeito, humildade, devoção e reverência, tá? Aqui tá falando das oferendas feitas no ponto, nos pontos de força da natureza. Ou seja, para caboclo, para Oxóssi, vai fazer na mata. Para algum, no trilho de trem. Para Oxalá, em uma campina, um morro. Exu, encruzilhada. Só que fica difícil para a gente ir no ponto de força às vezes. Então, nesse caso, pode fazer em casa, assim que eles vão do mesmo jeito receber. Tá? O que importa é a sua devoção, seu carinho. Bom, por fim, as 7 linhas de Umbanda são um fundamento muito polêmico e discutido desde os primórdios da religião, pois cada um cria ou inventa suas 7 linhas de Umbanda particulares. No entanto, basta saber que o fundamento das 7 linhas se refere às 7 vibrações de Deus, que são 7 energias básicas na criação. Existem muitos orixás, muito mais do que 7. Eu já ouvi falar até em 500 e não sei quantos, né? Trazidos pela crença africana. Então são muitos orixás. Cada grupo adapta as 7 linhas para os orixás que já conhece. Ou seja, cada linha irradiada por Deus, né? Nós temos a linha da fé, a do conhecimento. Isso tudo eu vou passar mais para frente para vocês entenderem melhor. Talvez agora vocês não consigam compreender o que eu tô falando, né? Tô falando para quem tá chegando na Umbanda, certo? Tá? Meu objetivo é ensinar quem está chegando. Então, vamos colocar na linha do conhecimento, nós temos Oxóssi e Obá. E aí, a gente pode colocar nessa linha outros orixás. Aí, eu achei que tinha parado, não. A gente pode colocar outros orixás que representam a mesma energia. Por exemplo, Ossain, né? Ele é um orixá que traz pra gente essa energia do verde, das folhas. Então, ele se enquadra também dentro da linha do conhecimento, certo? Então, assim, cada doutrina, cada vertente vê de um jeito. E a maneira com que eu percebi, eu particularmente, que fica muito mais claro e objetivo foi a maneira que o Rubens Saraceni trouxe pra gente a visão das 7 linhas, que eu vou explicar mais pra frente, certo? Olha, certa vez um guia me falou: filho, quando lhe perguntarem o que são as 7 linhas de Umbanda, diga que são as 7 formas que Deus tem de nos amar. Olha que bonito, né? É bem reflexivo isso. Bom, sacrifício animal não é um fundamento de Umbanda. O que quer dizer? Que para se praticar Umbanda não é necessário fazer sacrifício animal. O que a grande maioria dos terreiros de Umbanda não pratica sacrifício animal, né? E que a grande maioria. As práticas de sacrifício surgem em alguns segmentos de Umbanda por influência do Candomblé e de outros cultos de nação. Geralmente, os terreiros que adotam sacrifícios animais se denominam como tendas de Umbanda africanista, que podem ser chamadas também de Umbanda mista, Umbanda trançada, Umbanda molocô ou Umbandomblé. Esse último pode se aproximar dos terreiros de Candomblé, que passam a trabalhar com entidades de Umbanda, caboclo, preto velho, etc. Ou seja, o Umbandomblé é aquele terreiro que tem os cultos de Candomblé, porém trabalham com entidades que nem caboclo, preto velho, boiadeiro, tá? Por quê? Porque o verdadeiro, não sei se é verdadeira a frase certa, mas o terreiro original mesmo de Candomblé, eles não trabalham com entidades como preto velho, caboclo, baiano, eles chamam de Egum. Egum é espírito de gente que já desencarnou, ou seja, eles são, certo? Igual a gente já está sendo aqui vivenciando essa vida encarnado, eles um dia já foram encarnados também, os preto velhos, os baianos, os boiadeiros, enfim, as entidades que a gente incorpora na Umbanda. Nesse caso é difícil definir se é Umbanda ou Candomblé, porque ele fica aqui naquele Umbandomblé. Embora sejam duas religiões distintas,
e com diferentes fundamentos. Quanto ao ritual, é bem simples e musicado. Na maioria das vezes, segue uma sequência que pode variar um pouco, mas que em geral fica nesta ordem, tá? Isso nós estamos voltando a falar de Umbanda. Então, o ritual tem toda uma sequência, os rituais de Umbanda. Tem mais ou menos nessa ordem. Defumação, não, minto, tá aqui, peraí. Oração, começa com oração. Saudação à esquerda, bater cabeça, abrir cortina quando tiver, defumação, hino da Umbanda, abrir a gira, saudação às 7 linhas, saudação aos orixás e guia-chefes da casa, chamada de orixá ou guia que darão sustentação ao trabalho e chamadas da linha de entidade que dará atendimento, passe e consulta. Ao final dos atendimentos ocorre a subida das entidades, podendo ou não ter descarrego dos médiuns com essa ou outra linha que venha para tal atividade. Bom, é claro que aqui dentro disso tudo, dessa sequência que o Rubens passou, cada casa faz da maneira que acha melhor, né? Nós aqui, por exemplo, a gente segue mais ou menos o que está aqui, não exatamente nessa sequência, mas isso não descaracteriza. É a forma que cada terreiro tem de ritualizar, né, de fazer o seu trabalho ritualizado. A Umbanda não tem verdades inquestionáveis, dogmas, nem assuntos proibidos ou interditados, tabus. Não tem. No entanto, para falar de fundamentos, é essencial ter conhecimento de causa, conhecer profundamente o assunto. E no caso da Umbanda, conhecer a sua história, doutrina, teologia, liturgia, ritualística. Caso contrário, como diria meu amigo, irmão e mestre Rubens Saraceni, que aliás esse texto aqui não é do Rubens, é do Alexandre Comino, vocês me perdoam, tá? O Rubens começa o livro com esse texto do Alexandre Comino, que é também uma pessoa que eu admiro demais. Bom, então, como diria meu irmão e mestre Rubens Saraceni, tudo permanece no campo de uma ciência chamada axologia, um campo de incertezas e divagações. E aqui ele termina, né? Olha lá, Alexandre Comino é bacharel em ciência da religião, médium, dirigente, sacerdote de Umbanda, preparado por Rubens Saraceni. Ele teve o privilégio de conhecer o Rubens, né? E ser vamos dizer assim, a palavra discípulo dele. Então, o que fala aqui no fim? Uma coisa muito, muito importante. Vocês que estão começando na Umbanda, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Sem estudo, vocês vão ser só mais um umbandista na fila do pão. E o bacana de tudo na vida é a gente fazer a diferença. Fazer a diferença não quer dizer ser melhor. Ninguém vai tentar ser melhor que ninguém. Que ninguém é melhor que ninguém. Mas nós podemos fazer a diferença. Buscar o conhecimento para poder se melhorar. Entendeu? Porque esse é o foco e o objetivo. A Umbanda, o foco e o objetivo é a caridade, beleza. E o objetivo, um outro objetivo nobre da Umbanda é a gente se melhorar, né? Tendo conhecimento, expandindo a nossa mente, sem preconceito de nada, sem achar que nós somos melhores, que a religião da gente é melhor. Então eu peço, eu oriento, aliás, eu indico a todos vocês que façam a diferença, vai estudar, vai entender, vai compreender, questiona, né? Porque eu acho que é desse jeito que a gente vai evoluindo. Sem você estudar, querer tudo mastigado, fica difícil. Então, estudem bastante, tá? Eu vou parar por aqui o vídeo, porque aí na próxima aula eu começo falando como surgem as religiões. Aí já começa a parte que o Rubens entra no livro dele, né? E assim, o estudo todo desse livro vai ter partes desse estudo que vai deixar vocês assim, nossa, mas que assunto chato, mas faz parte, né?
Eu acho que a gente precisa saber, tem coisas que a gente precisa saber. E olha que esse estudo, esse livro dele é o básico do básico do básico, tá? Não é aprofundado, ó. Tanto que fala Fundamentos Doutrinários de Umbanda. É estudo básico. É básico. Então, mesmo sendo básico, tem partes que vocês vão ficar achar meio cansativo. Mas é bom estudar e ouvir até o fim. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E tenham todos aí um bom dia ou boa noite, né? Se for de noite. Boas horas. Beijo para vocês, Oxalá abençoe.